Olá, graça e paz, louvado seja Deus. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês sobre como a fé vem. Amém? Romanos capítulo 10, versículo 17 diz assim: E assim a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Tem outra versão que diz: E assim que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Deus. A expressão palavra de Deus aqui se refere ao versículo 17 de Romanos, pois vem do grego rema, que significa a palavra falada. Mais na frente eu vou falar sobre a diferença entre rema e logos. Logos é a palavra escrita de Deus, ou seja, toda a Bíblia. Rema não, rema já é uma palavra vivificada pelo Espírito. Na pregação, quando estamos pregando a palavra de Deus, o Espírito tem o poder de vivificar aquela palavra, né? Jesus disse, as palavras que eu vos falo são Espírito e são vida. Então é importante nós entendermos isso, mas isso é para um outro vídeo, tá? Eu quero hoje falar sobre como a fé vem. A fé é produto do conhecimento e do entendimento da palavra de Deus. Por isso, uma pessoa surda pode ter fé, porque, através do mútuo auxílio dos demais sentidos, o deficiente auditivo tem a possibilidade de assimilar o que a palavra de Deus diz, como também uma pessoa cega consegue ler através do toque, né? Vocês sabem que os cegos eles têm aquela linguagem de braille. Então, a fé não está ligada ao ouvir simplesmente, porque nós vamos ver que na parábola do semeador, Jesus vai falar sobre 4 tipos de solo. E é interessante, porque são pessoas que ouvem, mas a forma como ouvem. Então, não é simplesmente ouvir, mas sim assimilar. A fé vem pelo ouvir. Esse ouvir é assimilar, é agarrar, como Kenneth Hagin diz. Amém? O que está escrito na palavra de Deus. E o ouvir pela palavra de Deus, ou pela pregação da palavra de Deus. O importante, então, é compreender que se alguém fechar o seu coração para a palavra, mesmo que esteja ouvindo fisicamente, não receberá fé, pois a fé é gerada quando ouvimos, compreendemos, aceitamos e aplicamos ou praticamos a palavra de Deus. Vamos lá para Mateus capítulo 13, versículos de 13 a 16. Diz assim a palavra de Deus: Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem nem entendem, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvirei com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Jesus está trazendo aqui quando o profeta Isaías pregava arrependimento ao povo de Deus. Mas o que era que o povo de Deus fazia? Eles ouviam, mas ouviam de forma errada. E nós vamos ver aqui que quando Paulo diz que a fé vem pelo ouvir, não é simplesmente ouvir. Mas aquele ouvir ali é você agarrar, é você acatar, a ponto de praticar. Em relação à afirmação acima, a parábola do semeador fala sobre como as pessoas podem receber a palavra de Deus que lhe é ministrada. Para isso, 4 comportamentos foram identificados. No mesmo capítulo de Mateus, no versículo 19, né, Jesus vai explicar a parábola do semeador, que ele vai falar sobre os tipos de solo. Aqueles tipos de solo representam a atitude do coração das pessoas que ouvem a palavra de Deus. E é interessante nós observarmos isso aqui, porque em muitos momentos da nossa vida, esses solos podem se apresentar em nós. Amém? Então, Mateus 13:19 diz assim: A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração.
este é o que foi semeado à beira do caminho. Porque na parábola do semeador, Jesus disse que o semeador saiu a semear. E ali ele vai falar sobre 4 tipos de solo. Um é aquele que semeou a semente à beira do caminho. E Jesus aqui vai explicar pessoas que ouvem a palavra, mas não compreendem. Veja a importância de você estudar a palavra. Estudar em um centro de treinamento bíblico, estudar a sua Bíblia, pertencer a uma igreja que é forte na questão do ensino da palavra de Deus. Amém? Que não é somente uma igreja, como a gente diz aí, de mover, de oba-oba, de manifestações dos dons. Claro, as manifestações dos dons são importantes, mas elas precisam estar amparadas, ancoradas no conhecimento da palavra de Deus. Então, tem pessoas que ouvem e não compreendem. E Jesus diz, esses que ouviram a palavra do reino e não compreenderam, o maligno vem e arrebata a semente, a palavra do coração, né? E Jesus diz, esses são aqueles que foi semeado à beira do caminho. É aquela pessoa que ouve a palavra, não compreende e a palavra não vai fazer sentido para ela. Amém? O segundo tipo de solo é aquele que está nos versículos de Mateus 13, versículos 20 e 21. O que foi semeado em solo rochoso é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Jesus está dizendo, quando nós começamos a ouvir a palavra, nós vamos começar a ter uma postura diferente daquela que nós tínhamos antes de ouvir. E quando a gente começa a ter essa postura diferente, as pessoas vão começar a nos perseguir. Essa perseguição vai vir. Porque as pessoas vão dizer, olha o santarrão, olha, eu conheço essa pessoa. Essa pessoa ela é assim, assim, não vai mudar. E essa perseguição vem por causa da palavra, né? Diz aqui, o que foi semeado em solo rochoso é o que ouve a palavra e a recebe com alegria. Receber com alegria, porém também não ter firmeza naquilo que foi recebido é de pouca duração. Jesus vai dizer, né? Mas porque não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Ou seja, ele vai abandonar aquilo que ele recebeu e recebeu com alegria. Pessoas que vão para congressos, pessoas que vão para eventos, pessoas que vão para ECC, EJC. Essas coisas são maravilhosas, né? Para os encontros, pessoas que participam de eventos, pessoas que são tocadas, elas precisam dar atenção àquilo. Não ser de pouca duração, a alegria de ter recebido de Deus. Pessoas que começam no centro de treinamento bíblico e não vão até o fim, desistem no primeiro semestre, no primeiro ano, abandonam. Porque, irmãos, como já diz, né? Centro de treinamento é um lugar onde você vai ser treinado na palavra de Deus. Então, você não está naquele lugar ali para fazer o que lhe apraz, o que lhe agrada. Não, você está ali para ser disciplinado, para receber disciplina. E essa disciplina você levar para o resto da sua vida. Então, é muito importante nós entendermos isso. Amém? Porque senão a gente vai ter dificuldade com relação à nossa fé. Mas existe ainda um terceiro solo, a Mateus 13, 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Olha, a gente recebe a palavra, mas a gente não é tirado do mundo, não. A gente recebe a palavra, mas a gente continua com uma carne que não serve para nada. Amém? Então, nós precisamos ouvir a palavra e não podemos deixar ela ser sufocada, nem pelos cuidados da vida, nem pela fascinação das riquezas, ou seja, a ganância do ganho fácil, né? Nós temos que ter cuidado isso, com ganhos fáceis, coisas, promessas mirabolantes, querer ficar rico.
graças a Deus, prosperidade não está atrelada à riqueza. Prosperidade está atrelada a você ser suprido em Deus. Amém? Então, nós precisamos entender isso. É um outro assunto. Mas é interessante o que Jesus vai dizer aqui. Olha, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Não porque a palavra não tem poder para produzir fruto, mas aquela pessoa que recebeu, ele está mais comprometido com os cuidados do mundo e com a fascinação da riqueza do que com o que está escrito. Então é importante nós atentarmos para isso. Amém? E o último e importante também é ouvir e compreender. Está lá no versículo 23 de Mateus 13. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Então podemos compreender que aquele que não apenas ouve, mas também a compreende e é frutífero no reino, é realmente aquele que está em fé. Amém? É aquele que acolheu a palavra com mansidão. Então veja como é importante o ouvir, mas o ouvir a ponto de agarrar, a ponto de compreender e não deixar nada, nem ninguém, retirar essa palavra que nós ouvimos do nosso coração. Amém? Então eu espero que você tenha sido grandemente abençoado. Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas eram princípios que nós precisávamos colocar bem fundamentados aqui. Amém? Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.